me parece que há uma iminente possibilidade de que o Irã obtenha, de fato, uma arma nuclear nos próximos meses. E que isso deveria ser alvo de preocupação, naturalmente, dos Estados Unidos, como é de Israel. Como é que você avalia isso? Você acha que os Estados Unidos, o governo americano, o governo Biden, tem tido uma postura coerente com esse estado de coisas no Oriente Médio? Eu acredito que sim, Cláudio. Acho que é importante a gente relembrar alguns pontos do governo Biden, principalmente a partir do dia 7 de outubro de 2023. Eles apoiaram estritamente Israel, o governo israelense, na luta contra o terror. É importante ressaltar, o atual presidente americano também é o primeiro presidente norte-americano a viajar para Israel quando Israel está em estado de guerra. Joe Biden fez isso também. As 3 semanas depois de o Hamas atacar Israel, Joe Biden visitou tanto Tel Aviv quanto a capital Jerusalém para apoiar o governo de Benjamin Netanyahu na luta contra o terror. A questão do programa nuclear iraniano e o comportamento político dos Estados Unidos é uma questão muito delicada. Tanto o governo Biden quanto o seu secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ratificam suas posições muito claras. O Irã não vai poder ter armas nucleares de jeito nenhum. Acredito que estamos muito perto de uma linha vermelha, e quando eu digo linha vermelha, o que significa? Que ou Israel e os Estados Unidos atingem o programa nuclear com ataques aéreos de F-35, F-16 ou até F-22, que somente os norte-americanos possuem no mundo, que são os caças mais modernos, ainda mais modernos que o F-35, e se isso vai acontecer, eu vejo como a possibilidade ideal agora, porque tem uma justificativa, além, claro, do programa nuclear iraniano, que tem como ambição a questão de produzir armas nucleares e também a questão desse ataque de ontem com mais 180 mísseis balísticos. Eu entendo, então, que é o momento oportuno, tanto dos Estados Unidos quanto dos israelenses, que tem esse diálogo muito ao encontro um do outro de não permitir essa proliferação de armas nucleares de um regime que tem como ambição um imperialismo na região no Oriente Médio, passando do Irã, chegando no Iraque, na Síria, no Líbano, na faixa de Gaza e no Iêmen. Deixa eu aproveitar e continuar nessa questão do governo americano. Os Estados Unidos ele apoia militarmente as Forças Armadas do Líbano, que parece que não atuam contra o Hezbollah, né? Ao contrário, o Hezbollah está ali bem abrigado. Não é uma incoerência, quer dizer, o próprio governo americano financiar atividades militares de um país que é um rival de Israel, seu aliado? Eu não vejo como o Líbano sendo um rival de Israel. Inclusive, há 2 anos atrás, 2022, tivemos um acordo entre Israel e o Líbano sobre a localização exata dos campos tanto de gás no mar Mediterrâneo, um acordo que definia muito bem aonde era a fronteira marítima entre Israel e o Líbano no mar Mediterrâneo, e a partir disso, com aval norte-americano, tanto libaneses quanto israelenses poderiam começar a extrair gás do mar Mediterrâneo e assim vender para a Europa ou para outros países. Então, Líbano e Israel não são inimigos, muito pelo contrário, israelenses e libaneses não são inimigos. O grande X da questão não é o exército libanês, mas sim a conivência do exército libanês, do governo libanês, que sim recebe apoio norte-americano para a existência do Hezbollah no Líbano, sendo um partido político / militar, consequentemente terrorista, que tem como objetivo, primeiramente, a eliminação de Israel, muito maior do que uma construção ou reconstrução de estabilidade política no Líbano. O governo Biden, Augusto, ele flexibilizou, relaxou algumas das sanções que pesavam contra o Irã, inclusive em relação ao petróleo, à exportação de petróleo. E isso permitiu que o Irã voltasse
a internalizar divisas, voltasse a ter dinheiro para investir naquilo que parece que ele está dedicado, que é o terrorismo, né, que é a eliminação de Israel. Aí, mais uma vez, você acha coerente a política externa do Biden em relação ao Irã, nesse caso? Eu não acho coerente, primeiro ponto. Mas eu vou trabalhar nos dois pontos de vista que é muito importante. O governo norte-americano diz que tirou algumas sanções do governo iraniano, consequentemente dando dinheiro congelado iraniano de volta à capital Teherã, ao governo iraniano, mas o governo norte-americano defende que eles conseguem controlar aonde que o Irã está investindo e colocando esse dinheiro. Eu sou contra, eu não vejo isso como um ato interessante dentro do jogo, do tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, porque o Irã, com certeza, sem sombra de dúvidas, conseguiu utilizar uma boa parte desse dinheiro que estava, sim, congelado em contas bancárias no mundo afora, conseguiu utilizar ele para exportar o terrorismo, conseguindo fomentar grupos terroristas, principalmente como os Houthis no Iêmen, o Hamas, a Jihad Islâmica na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. Sim, mas sim, Cláudio, eu acho que foi uma decisão equivocada do governo Biden. Eu queria aproveitar justamente, eu ia entrar nesse ponto, você antecipou um pouquinho. Eu acho que é importante para a nossa audiência, muitas vezes as pessoas não têm ideia de quantos grupos e quais são os grupos financiados pelo Irã, né? Como o Irã, ele trava há muito tempo essa guerra por procuração, uma guerra indireta a Israel, justamente financiando grupos armados. Você citou o Houthis, você citou o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica. Me parece que se for colocar todos aí, deve dar uns 12 a 15 grupos, né? Pode falar um pouquinho mais disso, detalhar um pouco mais sobre essa política do Irã, que me parece que é um Estado terrorista? O Irã, eu diria que não é um Estado terrorista, mas ele é um regime terrorista, que é o regime dos Ayatollahs, que estão no poder desde 1979, depois da Revolução Islâmica, que tirou o Shah Reza Pahlavi do poder, e a partir disso, através dessa novo regime islamista xiita radical, primeiramente com Khomeini e agora com Khamenei, conseguem roubar o Estado iraniano para um Estado xiita radical que tem como princípio a Revolução Islâmica de 1979. E além disso, eles têm um objetivo de aumentar o seu poder e zona de influência no Oriente Médio. Como eles fazem isso? Através das suas proxies e grupos terroristas que representam a entidade do regime iraniano em Teherã. E quais são eles? É importante a gente ressaltar. São alguns. Os Houthis no Iêmen, que são representados, eles não controlam todo o Iêmen, mas eles controlam toda a região oeste do Iêmen. Tanto o Hamas quanto a Jihad Islâmica na faixa de Gaza também são amplamente apoiados pelo Irã. Esse, diferente do regime de Teherã, não são xiitas e sim sunitas, então eles têm algumas diferenciações. Esses grupos existem mesmo antes, eles não precisam do apoio iraniano, mas o Irã apoia eles, porque eles têm vertentes dentro do islamismo muito distintas. Eles apoiam a Irmandade Muçulmana, que foi fundada em 1929, no Egito. Então eles têm uma agenda muito mais anti-Israel, mas também são amplamente financiados e inflamados pelo Irã. Ao norte, no Líbano, a gente vê que é a grande filhote do Irã, que é o Hezbollah, que existe desde 1982, que foi uma resposta dos xiitas no Líbano e uma oportunidade de Teherã, do Irã, de construir essa milícia, esse grupo terrorista em 82, em resposta à invasão israelense do Líbano, na Primeira Guerra do Líbano, que tinha como objetivo a expulsão de agentes terroristas da OLP, da capital de Beirute, que logo depois eles foram expulsos para Tunis, capital da Tunísia. Então a gente vê uma série de grupos também na Síria e no Iraque, vemos proxies xiitas, grupos paramilitares terroristas que têm uma agenda muito próxima a Teherã. Então Teherã, o governo de Teherã, o regime dos Ayatollahs, eles conseguem ativar as suas proxies, esses grupos terroristas, para atacarem Israel no momento que eles quiserem.
pela segunda vez agora, eles não ativaram as suas proxies. Eles diretamente lançaram mísseis contra Israel. E é importante ressaltar, Cláudio, para as pessoas que nos acompanham, o Irã, através da sua agenda colonial no Oriente Médio, de expansionismo, através de uma revolução xiita de 1979, ela não tem a pretensão de uma solução pacífica de 2 estados para 2 povos. Ela vai de encontro a essa questão. Então, todos esses grupos, eles não pregam uma solução, um diálogo pacífico com Israel. Muito pelo contrário, eles dificultam ainda mais uma solução pacífica entre israelenses e palestinos, algo que eu defendo.